Olá, seja bem-vindo ao primeiro vídeo de física aqui do nosso canal. Nosso primeiro conteúdo será física mecânica, mais especificamente um ramo da mecânica chamado cinemática. Nessa primeira aula, nós aprenderemos os principais conceitos que envolvem a cinemática. Então, pegue um papel e uma caneta e bora para o vídeo. Bom, então vamos lá. Física mecânica, cinemática, aula 1. Afinal, o que é a cinemática? A cinemática é um ramo da física, um sub-ramo, que estuda o movimento dos corpos, mas tem um porém. Ela estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com o que causa esse movimento, sem se preocupar com o que foi que fez esse corpo sair da inércia. Dito isso, movimento está diretamente relacionado aos próximos conceitos que nós veremos a seguir. Por exemplo, o primeiro conceito é velocidade, que está diretamente relacionado a movimento. E o que é a velocidade? A velocidade é uma grandeza que mede o quão rápido um corpo se desloca. A velocidade pode ser escalar ou vetorial. O que isso quer dizer? Isso significa que a velocidade pode ser escalar. E o que é escalar? Escalar é quando a gente só vai se preocupar com o número. Por exemplo, um carro passou por aqui a 50 km por hora. Só isso basta. Agora, se nós fôssemos considerar a velocidade vetorial, não bastaria só dizer um carro passou por aqui a 50 km por hora. Nós precisaríamos dizer em que sentido, em que direção esse carro passou. Por isso ela pode ser escalar ou vetorial, porque não está errado eu falar, um carro passou por aqui a 50 km por hora. Não está errado, porque ela pode ser escalar. Mas se eu dissesse também, um carro passou por aqui a 50 km por hora sentido oeste, também estaria correto. Aí seria vetorial. Tranquilo? O padrão para se medir a velocidade é em metro por segundo, mas também pode ser em quilômetro por hora, o que é mais comum no nosso dia a dia. Mas saiba que a medida padrão para trabalhar com velocidade na física, e principalmente em questões de colégio, problemas, são os metros por segundo. Dito isso, agora que a gente já viu velocidade, temos o próximo conceito, que é aceleração, que é bem parecido com a velocidade. Só que na física, a aceleração é um pouquinho diferente do que a gente conhece no nosso dia a dia. Por quê? Porque na física, a aceleração é a variação da velocidade. No nosso dia a dia, a gente conhece a aceleração como aumento de velocidade. Porém, na física, pode ser tanto o aumento quanto a diminuição, não importa, porque a aceleração é definida como a variação de velocidade. A aceleração é medida de forma padrão em metros por segundo. Metros por segundo ao quadrado. Isso é muito importante. Preste atenção no 2 aqui, espero que dê para ver na câmera, que a medida padrão para aceleração na física são metros por segundo ao quadrado. Partindo para o próximo conceito, e aliás, os próximos conceitos que nós veremos a seguir são relativos. E por que eu digo que os próximos conceitos são relativos? Porque todos os outros conceitos vão depender do referencial que a gente vai adotar. E o que é o referencial? O referencial é o corpo a partir do qual as observações são feitas. Mais simples, bem simples mesmo, de forma grosseira, é o ponto de referência. O referencial nada mais é do que um ponto de referência que a gente adota para observar os fenômenos. Como assim? Movimento e repouso. Esses dois conceitos de movimento e de repouso são relativos porque eles vão depender do referencial que a gente vai adotar. Vou fazer um exemplo aqui para ficar mais fácil de compreender. Imagina que você está num carro.
Imagina que você está dirigindo o carro. Aqui está você. E aqui fora, aqui está a pista que você está dirigindo. E aqui fora tem uma outra pessoa. Se você adotar como referência, sua referência, o seu carro, você pode dizer: eu estou em repouso, porque eu estou parado no meu carro, sentado dirigindo, então eu estou em repouso. Porém, essa pessoa que está do lado de fora, observando você passar, pode dizer que você está em movimento. E por quê? Porque você vai estar se afastando dela. Você vai percorrer a estrada e conforme você vai percorrendo, a distância entre vocês vai mudando. Então ela pode sim dizer que você está em movimento e você pode sim dizer que você está em repouso. Mas tudo isso vai depender do referencial que você vai adotar. Portanto, não existe certo ou errado se tratando de repouso e movimento, porque vai depender do referencial adotado e do ponto em que o observador está. Agora, o que é uma trajetória? Eu vou explicar o que é trajetória usando o mesmo exemplo que eu usei para explicar o que é repouso e o que é movimento, e desse exemplo eu ainda vou extrair mais um. Vamos imaginar que você está dirigindo seu carro indo para sua casa. A trajetória vai ser o conjunto de pontos no espaço que você vai percorrer até chegar na sua casa. Ou seja, a trajetória nada mais é do que o caminho que um corpo ou objeto percorre no espaço. Então, você fez essa trajetória até a sua casa. E o exemplo que eu disse que eu ainda ia extrair é que vamos supor que no meio do caminho você jogou um objeto pela janela, que é muito mal educado, por sinal, e tem um observador do lado de fora, e tem você dentro do carro, você que jogou. Para você que jogou, o objeto vai parecer estar caindo em linha reta, mas para quem está observando, vai observar que o objeto na verdade faz uma curva. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Então, como o carro está em movimento, o objeto que você jogou tende a continuar em movimento junto com o carro até cair. Porém, para você que está observando, vai ter caindo em linha reta, porque a trajetória também é um conceito relativo. Ela vai depender de onde você está observando. A mesma coisa aconteceria com um avião. Um avião que... um avião que mais parece um tubarão, né, pessoal? Mas enfim. É um avião que despeja uma carga no solo e para quem está no avião, essa carga vai parecer cair em linha reta, mas na verdade ela vai cair assim, ó. Por quê? Porque um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. E é por isso que trajetória é um conceito relativo, porque vai depender de onde você está fazendo a observação. Bom, então foi isso. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, espero que possa ter te ajudado de alguma forma. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, dar seu like e compartilhar com outras pessoas se você achar que pode ajudar elas também. Muito obrigado e até o próximo vídeo.